Meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor. Quero convidá-los a ficarem de pé, aqueles que puderem, e abrirem comigo suas Bíblias, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, e vamos ler o versículo 21 ao 24, que serão os versículos de nossa exposição nessa noite. Evangelho segundo escreveu o Senhor Jesus, através do evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 21 ao versículo 24. Como os irmãos sabem, o tema da mensagem de hoje é a adoração dos filhos da aliança. Toda a palavra do evangelho é digna de toda a atenção e de toda a aceitação. Entretanto, eu quero chamar bem a sua atenção hoje para que você fique atento a tudo aquilo que você vai ouvir. Porque certamente a palavra do Evangelho ao seu coração hoje pode fazer uma grande diferença entre o que você vai experimentar na sua vida daqui para frente. Particularmente não baseado nesse texto, mas de todo um escabouço de doutrina, aquilo que nós vamos ouvir da parte de Deus hoje, sinceramente mudou a minha vida há pelo menos quase 2 dezenas de anos atrás. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Vamos ler e depois vamos orar. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Vamos orar, meus irmãos. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e a nossa súplica a Ti é semelhante à do salmista. Que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis perante o Senhor, perante a Tua face, ó nossa rocha e nosso Redentor. Pedimos que o Senhor fale conosco pela palavra do Teu Evangelho, e que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, desvende os nossos olhos, e dessa forma possamos enxergar, entender, compreender as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor traga alimento para o Teu povo, salvação para aqueles que estão perdidos, norte, rumo para aqueles que estão desorientados. Faz isso pelo poder de Tua palavra. Especialmente peço por minha vida, Senhor. Me concede a força física necessária para que possa pregar cada palavra vinda do Senhor. E que o Senhor possa também me conceder sabedoria e ousadia vinda do alto, para que o Teu Evangelho seja pregado assim como ele é, em poder e autoridade. Assim nós te oramos e agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Crianças são a alegria em uma casa. Um lar que tem crianças, certamente é um lar mais feliz. Crianças são sonhos de crianças. Meninas, quando brincam de boneca, quando dão nome às suas supostas filhas, quando cuidam dos seus supostos bebês, estão de alguma forma idealizando, sonhando com o tempo em que serão mães, e às vezes nem têm tanta consciência profunda disso. As meninas vão crescendo, vão se tornando adolescentes, às vezes adultas, e não conseguem simplesmente se desfazer daquelas bonecas
que são suas filhas desde a infância, não é isso? Quando adultos, tanto homens como mulheres, se unem em matrimônio e constituem famílias, e logo vem à tona um sonho antigo, filhos. Então, quando a mulher engravida, e talvez não seja apropriado dizer que a mulher engravida, e sim que o casal, porque ambos estão grávidos, pai e mãe, todos os familiares ficam em êxtase. Muitos planos são feitos. Começa-se logo a pensar, precisamos escolher um nome, precisamos saber se é um menino ou se é uma menina, precisamos comprar e preparar um enxoval, precisamos nos preocupar para deixar tudo organizado quando o assunto é a medicina, quando o assunto é o hospital, o que vai receber a grávida para a realização do parto, da recepção do bebê, porque afinal de contas dizem todos, o nosso filho está chegando, o nosso neto está chegando, o nosso sobrinho, enfim, o nosso bebê está chegando, é nosso. Tudo isso é muito válido, é um momento especial, ímpar na vida da família. Entretanto, igreja, há um grande perigo se nós reduzimos as nossas crianças a nossas crianças, apenas uma propriedade ou um sonho de consumo. Porque se fazemos isso, então está estabelecido o caos que nós temos visto no mundo. Muitos dizem, o feto é meu, está dentro do meu corpo, é meu, logo eu decido o seu destino, eu decido se vai morrer ou se vai viver. E os argumentos são muito variados. Eu não estava esperando esse bebê que é meu, ele não era esperado, não era desejado. Na verdade, diz a mãe, eu mal conheço o pai. Na verdade, diz o pai, eu mal conheço você para ter um filho com você. Era para ser apenas uma noitada. Então se consuma o pecado por se achar que aquela criança é simplesmente uma propriedade. A mãe diz, eu rejeito o meu papel de mãe e eu vou entregar a você, avó, para que você crie. Ou então, eu simplesmente decido não criar essa criança porque é minha e eu decido o que eu vou fazer com ela e eu vou dá-la para uma adoção. Ou então, nos casos mais terríveis, eu coloquei no mundo, eu posso colocar dentro de uma lata de lixo. Ou então, existem ainda outras grandes dificuldades geradas pelo fato de se pensar que a criança, que o filho, que a filha, que o bebê pertence apenas como propriedade a você. Algumas mulheres têm dito, não, eu quero ser mãe e eu vou ser mãe. Eu vou de alguma forma providenciar uma semente em algum homem, vou ter uma relação com algum homem e vou gerar esse filho e vou ter esse filho e vou criar esse filho sozinha. E eu não estou preocupada com o sofrimento que essa criança vai ter pelo resto da sua vida, pela ausência do pai, pela ausência da figura paterna. Não, é minha. Eu decido como eu vou fazer isso. Algumas chegam ao ponto de dizer, eu quero até ser mãe, mas eu quero lucrar com isso. Então eu vou colocar a minha barriga à disposição como barriga de aluguel. E o fato é que de uma maneira ou de outra, irmãos, crianças têm sido reduzidas a uma espécie de subproduto humano, como se não fossem pessoas. Segundo a Bíblia, filhos são herança da família. Mas, segundo o Salmo 127, versículo 3, são herança para a família que procede do Senhor. Salmo 127, 3 diz isso. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos são entregues às famílias por Deus para serem cuidados.
Gênesis capítulo 1, versículo 27, nos fala que Deus criou o homem, a humanidade, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas também somos informados que Ele deu à humanidade o privilégio de gerar outros à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27 fala que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 28 diz: crescei, multiplicai e enchei a terra. Logo, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente nessa noite, pai e mãe, eu quero falar especificamente aqui, inicialmente para pais e mães, é que antes dos seus filhos serem seus, eles foram gerados para se tornarem homens e mulheres à imagem e à semelhança de Deus. Você acha que o seu filho parece com você? Que a sua filha parece com você? Deixe-me dizer que por mais semelhança que os seus filhos tenham com você, ou com seu marido, ou com sua esposa, eles são mais parecidos com Deus do que com vocês mesmos. Filhos, seus filhos, que por ora são bebês, são crianças, são adolescentes, no futuro serão homens e mulheres criados com um propósito: a glória de Deus. Essa perspectiva bíblica de Gênesis 1, ela realinha todo o nosso pensamento sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças. Nossos filhos, nossas crianças não são bagagem extra que nós trazemos para o culto. Nossos filhos, nossas crianças não são apenas espectadores do culto. Não são seres de menor importância que podem ser menosprezados ou até retirados do culto público ou privado. Não. Crianças devem ser tão adoradoras, devem ter tanto a oportunidade de adorar, como qualquer outro ser criado à imagem e à semelhança de Deus. A passagem que nós lemos nessa noite mostra um casal, um pai e uma mãe, que entendiam a sua responsabilidade na vida da adoração do seu pequeno filho recém-nascido. E certamente, com a graça de Deus, nós temos muito que aprender nessa noite. Eu quero convidar você a olhar para a sua Bíblia mais uma vez, no versículo 21. A primeira parte desse versículo nos diz: e ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado. O recenseamento já havia chegado ao fim. Você tem acompanhado as outras exposições e sabe do que eu estou falando. E o volume de hóspedes nas hospedarias de Belém havia diminuído. E esse casal pôde se acomodar, se alojar melhor, para que Maria pudesse descansar, ter o seu resguardo. E o início do versículo 21 diz que ao se completarem 8 dias, o menino, interessante que aqui nem o nome do Senhor é citado ainda, o menino, o filho deste casal, ele foi circuncidado. Nós estamos sendo informados pelo Evangelho de que este casal teve um cuidadoso ato de obediência e de adoração. Nós vamos ler algumas passagens do capítulo 12 de Levítico, que eu não vou pedir a você para abrir, porque o nosso tempo não vai permitir, mas depois você pode voltar na gravação do YouTube ou do Facebook, pode conferir tudo isso. Levítico capítulo 12, versículo 1 e 3, a palavra de Deus nos diz: é essa a prescrição da lei de Deus a qual eles estão obedecendo. Levítico 12, do 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés, versículo 2, diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação ficará impura. E no 8º dia, o menino será circuncidado. Eles estão cumprindo exatamente o que a lei requeria deles. Mas o ato da circuncisão era um ato muito mais de adoração do que apenas um ato de mera formalidade de obediência à lei. Para nós entendermos isso, temos que voltar um pouquinho antes de Levítico, Gênesis capítulo 17, o diálogo de Deus com Abraão, estabelecendo a circuncisão e estabelecendo os pilares, as bases da circuncisão. Gênesis 17, versículos 7 e 9 a 12, diz assim:
Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aí vejam o que diz o final do versículo 7. Aliança perpétua. Para quê? Para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Aí ele continua no versículo 9. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim, diz o Senhor, e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim, diz o Senhor, e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for de sua linhagem também deveriam ser circuncidados. Portanto, a circuncisão não era simplesmente um ato legalista. A circuncisão era um sinal da aliança estabelecida por Deus com o seu povo. Uma aliança de amor. Eu serei o seu Deus e vocês serão para mim povo. Nessa aliança, Deus é o sujeito ativo. O seu povo é sujeito passivo, que é colocado debaixo dessa aliança. Por isso que ele diz, as crianças estão debaixo dessa aliança. Assim como vocês estão debaixo dessa aliança, as crianças também. Mas não só as crianças. Aquele escravo que você comprou, aquele estrangeiro que está no meio de vocês, todos que estiverem em contato com a minha lei, com o meu povo, aonde eu me manifesto, aonde eu me revelo, todos estarão debaixo da minha aliança. Eu estabeleço os termos e vocês vão obedecer. Quando José e Maria levam o seu filho para circuncidar, eles estão se submetendo aos termos da aliança. Eles não estão apenas cumprindo uma formalidade religiosa. Eles estão dizendo, nós fazemos parte dessa aliança e nós nos submetemos aos termos dessa aliança. Eles estão fazendo isso e estão dando acesso ao seu filho de participar desta aliança, desta vida de adoração do povo de Deus. A circuncisão, como rapidamente se percebe, não era um ato de profissão de fé, de salvação. Não se tinha que esperar a criança crescer, se tornar adulta e dizer, eu quero ser circuncidado, eu quero demonstrar a minha fé. Porque antes dele assumir publicamente a sua fé, ele já estava incluso na família do pacto, na família da aliança. Então não era para a profissão de fé, e muito menos para a salvação. Isso, o filho, depois que crescesse, iria manifestar a sua fé, iria desenvolver a sua própria vida de adoração e ser abençoado, ou de rebeldia e ser amaldiçoado. Então não tem a ver com profissão de fé, não tem a ver com salvação. Circuncidar está salvo. Não, era um ato de inclusão. A circuncisão era um ato de inclusão, era um ato de compromisso. Nós aceitamos os termos da aliança. Então nós poderíamos resumir, e nós estamos expondo o Evangelho. É o que diz a primeira parte do versículo 21, que ministro do Evangelho seria eu se não estivesse expondo o que a palavra de Deus está dizendo. E você vai ver como isso tem a ver com a sua vida e com a vida dos seus filhos e das suas crianças. Então nós podemos resumir os termos da circuncisão, o que a circuncisão significa da seguinte forma. Na circuncisão, o povo de Deus reconhece que é pecador e que necessita de salvação. E que necessita estar debaixo dessa aliança, que reconhece que esse Deus é o Deus que o povo necessita. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, tendo consciência de que eu sou pecador, de que eu mereço a morte, de que eu jamais mereceria ser incluído nessa aliança, eu sou grato por ser incluído nessa aliança. E em terceiro lugar, eu sou pecador, não merecia, mas sou grato por fazer parte da aliança.
agora eu vou manifestar isso de maneira prática. Eu não vou mais buscar fazer a minha vontade, senão a vontade desse Deus gracioso que estabeleceu essa aliança comigo. Basicamente isso, esses são os principais termos da circuncisão. Logo, na circuncisão de Jesus, nós estamos vendo ser cerimonialmente incluído no povo da aliança. Mas também estamos vendo ele ser preparado para ser mais na frente entregue como culpado. Ele não era culpado, mas ele se fez culpado, merecedor da morte. Então nós vemos aqui, no ato da circuncisão do Senhor Jesus, do menino Jesus, uma atitude de obediência e de submissão dos seus pais. E ainda nós vamos ver, quando Jesus estiver adulto, na sua própria insistência em ser batizado por João, nós vamos ver ele também se submetendo em seu ministério terreno aos termos da aliança. Mateus capítulo 3, versículo 15, a resposta dele para João Batista é: convém cumprir toda a justiça. Então, o que o Evangelho está ensinando a mim e a você hoje, igreja? A observar corretamente a aliança de Deus com o seu povo. A aliança foi estabelecida por Deus, não por nós. Logo, o que cabe a nós é nos submetermos a ela. Escute bem, se nós estamos debaixo dessa aliança, se nós somos crentes, essa aliança também foi estabelecida com os nossos filhos. Nós somos pais e mães de filhos da aliança. Integramos a família do pacto. Logo, o óbvio, o que está em nossa mente facilmente, mas que é tão difícil de se desenvolver, é que nós temos uma grande responsabilidade de conduzir as nossas crianças na vida de adoração debaixo desta aliança. Assim como Jesus foi conduzido já no começo da sua vida, já no seu nascimento. E como nós estamos vendo aqui, só na primeira parte do versículo 21, toda essa condução dos seus pais não tinha a ver com salvação nem com confissão de fé, mas que eles estavam aceitando os termos da aliança e que estava incluindo o seu filho nas condições desta aliança. Quais são os termos? Somos indignos, mas fomos incluídos. Ele é o nosso Deus e nós somos seu povo. Mas eu ainda não consigo, pastor, ver a relação prática que isso tem a ver com a minha vida hoje, porque o Senhor está falando de textos do Antigo Testamento. Colossenses capítulo 2, versículos do 1 ao 17, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, diz assim: nele, e ele está se referindo a Jesus, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos seus pecados. E na incircuncisão da carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando, diz o versículo 14, o escrito de dívida que era contra vós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Versículo 16 e 17 dizem por fim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados. Versículo 17.
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Devido à nítida associação que o Espírito Santo faz através do apóstolo Paulo aqui entre a circuncisão e o batismo que a substitui, assim como a Páscoa é substituída pela ceia, a circuncisão é substituída pelo batismo. Então, vários cristãos, inclusive congregacionais ao redor do mundo, incluem os seus filhos na família do pacto através do batismo. Crianças são batizadas por cristãos presbiterianos, batistas e congregacionais ao redor do mundo ao longo da história. No Brasil, muitos têm substituído o batismo de crianças pela apresentação das crianças. Mas eu quero aqui apenas me limitar àquilo que fala a aliança, os termos e os efeitos desta aliança. Escute bem isso, pai e mãe, são tão poderosos em Deus, que mesmo que um dos pais não seja crente, veja o que diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Por quê? Porque um dos dois, pai ou mãe, faz parte da aliança, é crente. E não há treva do pai ou da mãe ímpia que seja maior do que o brilho do evangelho através do pai piedoso ou da mãe piedosa. Isso não significa que o filho automaticamente é crente. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o que está dizendo é que ele será instruído nos caminhos do Senhor pelo seu pai ou pela sua mãe, que é crente. Uma aliança poderosa em Deus, capaz de vencer toda e dissipar toda a treva. Nós somos sujeitos passivos desta poderosa aliança que veio sobre nós e que nos habilita a viver de maneira santa para a glória de Deus, que nos habilita a conduzir os nossos filhos numa vida de adoração santa na presença de Deus. Percebe, igreja, que nossas crianças não são bolsas que nós trazemos para o culto, bagagem que nós levamos para um lado ou para o outro? Percebe a responsabilidade que você tem na sua casa de conduzir os seus filhos, e aí amplifique isso, netos, sobrinhos, filhos do coração. Se você é um crente, se você é uma crente, de conduzir suas crianças na adoração a Deus. Os pais de Jesus não menosprezaram isso. Maria, que viu o relato daqueles pastores, de que anjos tinham feito toda aquela anunciação, o próprio José, que teve em sonho uma revelação, eles não levam isso em consideração e pensam, a vida do meu filho já está garantida espiritualmente, ele já tem uma poupança na fé, eu não preciso me preocupar, porque afinal de contas ele é o Emanuel, afinal de contas ele é o Salvador do povo. Não. Que grande lição o Evangelho está trazendo para mim e para você. E repito, essa doutrina mudou a minha vida e a maneira como eu criei os meus filhos há anos atrás. Então, a segunda parte do versículo 21 diz, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Assim como aconteceu com João, também acontece com o Senhor Jesus. O nome é dado no momento da circuncisão. O texto fala que Deus havia dado esse nome antes. E eu quero repetir o que eu disse no início da mensagem. Certamente, eu me lembro bem disso, certamente uma das coisas assim mais empolgantes para quem vai ser pai e mãe é dar nome aos filhos que estão prestes a nascer. Vamos escolher o nome. A confusão é grande. Chega a ser euforia, porque os avós também querem se meter, não é? E aí geralmente o nome é escolhido ou pela beleza,
Ah, eu acho esse nome tão bonito para uma menina. Ou pelo significado, ou então para homenagear. É o Júnior, é o Neto, né? Fulano de tal Neto, que é homenagear o avô. Só que aqui nós estamos sendo informados pelo Evangelho que Deus escolheu o nome do filho de José e de Maria. E o seu nome foi escolhido, nós sabemos muito bem disso, associado à sua missão. Mas escute bem o que eu vou dizer a você. Se nós levarmos a sério de que os nossos filhos não são nossos, mas são do Senhor, de que nós fomos escolhidos para trazer seres, criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus, e de que o futuro desses homens e dessas mulheres está nas mãos de Deus, se levarmos isso adiante, nós seremos pais tão piedosos que jamais nós escolheremos os nomes dos nossos filhos sem pedir orientação a Deus. Mas o problema é que isso é tão radical para o século 21, que se você diz isso, como eu estou dizendo, como pastor dessa igreja, pastor, você está sendo radical demais. Espera aí, eu não tenho direito de escolher nem o nome do meu filho. Olha aí o pronome possessivo, agindo mais uma vez. Meu filho, meu neto, pertence ao Senhor. Não estou dizendo que você não pode escolher o nome do seu filho. O que eu estou dizendo é que pais piedosos tremem na base de Senhor. O Senhor me escolheu para gerar este filho, esta filha, para ser responsável por esta vida, criada à tua imagem e à tua semelhança, e conduzir até a sua vida adulta, ensinar nos teus caminhos. Senhor, tem misericórdia de mim, me dê o que for necessário para que eu possa cuidar daquilo que é teu. De fato, o seu filho não lhe pertence, ponha isso na sua mente e você será um pai e uma mãe melhor, um avô e uma avó melhor. São imagem de Deus. E através de vocês, se você é crente, eles foram incluídos na família do pacto, mesmo que você não tenha consciência disso, ou pelo menos não tinha, ou você está tendo um pouco mais. O versículo 22 e 23 nos informa que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme, diz o versículo 23, o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Purificação segundo a lei de Moisés. De novo, vamos voltar a Levítico capítulo 12, agora do versículo 4 até o versículo 7. A lei do Senhor instruía o seguinte: depois ela, se referindo à mãe, ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver um menino, uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. Era o dobro. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Também era o dobro. E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rolinha para oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e, pela mulher, fará expiação, e ela ficará purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei, diz o versículo final do versículo 7, a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. A mãe devia ficar 40 dias afastada de toda a atividade de adoração ligada ao templo. É isso que o texto está dizendo. Só que isso não se dava, o que aparentemente pode parecer, isso não se dava por causa unicamente do sangue do parto. Nós sabemos que o contato com o sangue no Antigo Testamento trazia impureza cerimonial. Mas não, aqui há algo a mais. A culpa da mãe residia no fato de ela dar a geração a mais um filho marcado pela semente do pecado. Lembra do Salmo 51? Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. E o Senhor estabelece isso na lei
para manter viva na consciência do povo de que o povo é pecador. Há uma grande alegria por uma criança que chega, sem dúvida, mas essa criança que gera sangue, essa criança que é nascida, infelizmente, manchada pela semente do pecado, isso não deve ser esquecido. Mas será que isso é um capricho de Deus, uma maldade de Deus, em dizer que a mulher precisa ser purificada porque deu à luz a um filho? Ele precisava exigir que o povo se lembrasse: olhe, vocês são pecadores, cuide dessa criança que nasceu, que traz alegria ao seu coração, cuide de instruí-la nos meus caminhos, porque afinal de contas é um pequeno pecador. Será que há exagero de Deus? Eu digo a vocês que não. É só você olhar para o ímpio, para o mundo lá fora. As pessoas têm filho como se estivesse tendo qualquer outra coisa. As pessoas jogam um filho no lixo. As pessoas entregam os filhos para que outras pessoas criem. As pessoas lidam com os seus filhos como se os seus filhos fossem qualquer coisa, fossem um atraso na sua própria vida. As pessoas sequer lembram que elas são pecadoras, de que elas são responsáveis pela promulgação da semente do pecado toda vez que nasce um novo pecador. Não, isso não é duro, isso é a realidade e nós precisamos lembrar disso. Nós temos aqui duas irmãs que estão grávidas, uma delas inclusive pela primeira vez, não é? Mãe de primeira viagem. Que grande alegria para toda a igreja, não só para a família, mas para toda a igreja. Mas lembrem-se, é um pequeno pecador, é uma pequena pecadora. Pecador, pecador e pecadora. Precisa ser instruído pelo Evangelho, precisa aprender a temer ao Senhor, a querer desenvolver vida, e a responsabilidade está sobre vocês. Quantos podem dizer amém? Então é isso que o Senhor faz de maneira sábia, nos lembrar. Aqui está Maria sendo purificada. Veja, o fruto do seu ventre é santo, é bendito, lembram? Mas ela é pecadora. E ela tinha consciência disso. Ela não pensa: eu não vou me purificar de nada, afinal de contas eu estou dando luz ao Emanuel, ao Filho de Deus. Não, ela se submete. E o texto fala que levaram, final do versículo 22, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. É interessante que havia aqui uma prescrição em Levítico 12, do 4 ao 7, 40 dias. Cumpre o tempo e eles não retardam. Não, depois a gente vai. Vamos esperar dar mais um tempinho, o menino ficar mais durinho. Eles no dia, eles levam a Jesus para a casa de Deus. Ele tem 1 mês e meio, pouquinho menos do que 1 mês e meio de vida. E eles levaram o Senhor lá. Levaram para o apresentar porque ele era primogênito. Ele era o primeiro filho. E todo primogênito, segundo a lei, era do Senhor. Se o primogênito fosse da tribo de Levi, ele iria servir a Deus. Se ele fosse primogênito de outra tribo, então ele deveria ser resgatado. Os pais levavam, apresentavam e pagavam 5 ciclos, eu acho que diz a versão de vocês. A minha versão é mais atualizada, 60 gramas de prata. Isso equivale a mais ou menos 15 dias de trabalho. Lembra do denário? 1 dia de trabalho braçal, 1 denário, 4 gramas. 60 gramas dividido por 4 dá 15 dias de trabalho. Para uma família pobre, era dinheiro. Deixa-me perguntar a você a princípio, pai e mãe. Você tem condições de trabalhar 15 dias inteiros, só para o seu filho ser um adorador e uma adoradora de Deus? Deixa eu me perguntar de outra forma, porque isso não é muito usual, não é? Ninguém aqui vai passar 15 dias trabalhando para que o seu filho possa vir ao culto. Ele vem ao culto todas as vezes que você trouxer. Ele pode assistir material, bom material evangélico. Ele pode ter acesso a culto na sua própria casa. Então deixa eu me perguntar a você. Você está disposto a dedicar a sua vida, enquanto os seus filhos estiverem debaixo da sua responsabilidade, trabalhar incansavelmente para conduzir os seus filhos na vida de adoração a Deus? Esse casal pobre
pagou 15 dias de trabalho para cumprir um ato de adoração. O filho era deles, mas apenas para cumprir um ato de adoração, prescrito em Números capítulo 18, versículos 15 e 16. Portanto, percebam que isso acontece porque ele é primogênito. Eu preciso fazer essa observação para você. Não eram todos os filhos que eram apresentados, eram apenas os primogênitos. Portanto, deixe-me dizer a você que muitas igrejas no Brasil apresentam crianças, mas a apresentação aqui não substitui a circuncisão. Assim como aos olhos de muitos protestantes, ao longo da história, a apresentação era uma coisa ligada à primogenitura do Antigo Testamento. O batismo é outra completamente diferente. Então, a apresentação não substitui circuncisão, e para aqueles que batizam crianças, também não substitui o batismo. Então, no caso de Jesus, o texto está nos dizendo que eram 2 atos de adoração. 2. O primeiro, a circuncisão, porque ele era homem, e a segunda era a apresentação como primogênito, o resgate como primogênito. E os seus pais não colocam obstáculos, querem ver o seu filho debaixo de todos os aspectos da aliança, levam o seu filho para ser circuncidado e levam o seu filho para ser apresentado como primogênito. Deixe-me perguntar a você, pai, mãe, como eu, conduzir seus filhos no caminho da adoração é difícil? É trabalhoso? Custa caro? Conduza-os. Conduza os seus filhos na vida de adoração prescrita na lei, na palavra de Deus. Mas talvez você diga assim, pastor, eu estou entendendo o que o Evangelho está me falando, mas eu sou muito limitado, eu não tenho o que eu preciso. Deixe-me dizer que o Evangelho fala a você ainda essa noite, diante das suas limitações, diante das suas insuficiências, ouça o que o Evangelho lhe ensina no versículo 24. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Nós já lemos Levítico 12, do 1 até o 7. Agora vamos ler o último versículo, que é o 8, que diz assim: mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. A oferta habitual de Levítico 12, para que a mulher ficasse purificada, a apresentação era a oferta de um cordeiro. Porém, haviam famílias pobres que não tinham condições de fazer isso, que não podiam levar um cordeiro. Então a lei dizia, está aqui no versículo 8, está muito claro, que por conta da sua pobreza, seria substituído por algo mais acessível, mais barato. Aqui o Evangelho está nos confirmando que, de fato, não é invenção do pastor. José e Maria eram pobres, era uma família humilde. A família escolhida por Deus para receber o Criador e o Redentor do universo não tinha condições de apresentar um cordeiro. Veja que bela ação divina. Veja como o Senhor está mostrando para mim e para você de que nós somos insuficientes, mas que Ele é suficiente. Porque se essa família não pode oferecer um cordeiro para a purificação do parto da mãe, Ele já ofereceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, mãe, eu quero dizer a você que talvez você diga que você não tem condições. Se você é crente e você está ouvindo o Evangelho e você esteja assombrado com isso, assombrada, talvez você diga, eu não tenho condições, eu não tenho
nada em mim mesmo que seja suficiente. Como é que eu vou conduzir o meu filho, a minha filha, num caminho tão alto, tão excelente, debaixo de um pacto, de uma aliança, de um Deus tão grande? Se você está pensando assim, deixa eu dizer a você que você está certo, que você está certo em pensar assim. Nenhum de nós, em nós mesmos, temos condições de conduzir as nossas crianças. Eu espero que a sua percepção tenha sido amplificada na maneira como você lida com as suas crianças e com as crianças da igreja. Cadê o departamento infantil? É uma grande responsabilidade. Essas pequenas vidas criadas à imagem e semelhança de Deus, em tantos aspectos ainda indefesas, ainda, apesar da semente do pecado, ainda não interagem com a maldade do mundo, como eu e você que somos adultos interagimos. Nós temos a responsabilidade, não é de arrastar, como eu ouvia do meu pai, arrastar vocês, mas de conduzir nos braços, literalmente nos braços. Nenhum de nós é capaz disso. Entretanto, deixa eu dizer uma coisa para confortar você. Os seus filhos não são filhos seus por acaso. Deus confiou a você a missão de conduzir os seus filhos. Seus filhos não foram dados a você por sorteio. Espera aí, deixa eu sortear aqui. Ah, você vai ser filho de Mônica. Cláudio. Não! Ele escolheu de maneira soberana os seus filhos. Portanto, se você não tem cuidado dos seus filhos, se você não tem colocado os seus joelhos no chão em oração por eles, se você não tem sido o pai chato e a mãe chata que denuncia o pecado e que prega o evangelho, eu não queria estar no seu lugar. É um grande desafio para todos nós, mas eu tenho buscado fazer a minha parte. Portanto, eu quero encerrar dizendo a você, mais uma vez, eu quero dizer a você, pai e mãe, seus filhos não são seus, são do Senhor. Portanto, não menospreze os seus filhos. Não menospreze a pouca idade dos seus filhos, que às vezes não entendem muito bem algumas coisas, estão aqui no culto, o culto está acontecendo, a palavra está sendo pregada, mas eles, porque têm pouca idade, estão ali, preste atenção em outra coisa. Não menospreze a pouca idade dos seus filhos. É uma bênção os seus filhos estarem aqui com sono, aconchegado no colo, é uma bênção, dormindo, é uma bênção eles estarem num ambiente onde o povo de Deus, a família da aliança, do pacto está reunida. Deixe eles crescerem nesse ambiente. Providencie isso para eles. Dia após dia, semana após semana. Não menospreze a imaturidade. Não menospreze a rebeldia. Eu vou deixar de mão. Vou deixar de mão esse adolescente rebelde. Acabou de fazer 18. A Amor não está nem aqui para eu brincar com ele, né? Só porque está fazendo faculdade. Só porque está fazendo isso. Só porque agora tirou a habilitação. Não menospreze nem a rebeldia do seu filho, da sua filha. Não desista. Quantos podem dizer amém? Amém. E principalmente, não menospreze a obra do Espírito Santo. A história registra grande agir de Deus na vida de crianças, porque receberam o Evangelho, e o Espírito Santo foi quem fez a obra. Conduza as suas crianças nos caminhos de adoração a Deus. Essa é a sua principal missão para com eles. Você está ouvindo isso, pai e mãe? É a sua principal missão. Certamente, para pais de primeira viagem, uma série de perguntas começam. Isso eu quero dizer que vai aumentar, viu? Depois que nascer, que você olhar, segurar no colo, aí que o negócio fica punk. Como vai ser, quando vai falar, quando vai andar, com quem vai casar, que profissão vai escolher, será que vai ser pastor, será que vai ser do louvor? Olhe, mas antes de você fazer qualquer expectativa, por melhor que seja, faça bem muito plano, mas o principal é, Senhor,
Me dê a graça de conduzir esse filho, essa filha nos teus caminhos, e que o Senhor faça a sua obra no seu coração. Eu nunca esqueço, lendo Joseph Alleine, um guia seguro para o céu, aconselho todo mundo ler, mas sempre com muito lenço por perto. Num determinados momentos ele traz uma palavra de uma ilustração de um filho que foi para o inferno. E ele está, a ilustração que esse puritano traz é esse filho no inferno, e ele está no inferno orando a Deus e dizendo: ó Deus, eu lamento profundamente pelos pais ímpios que eu tive na minha vida, que não oraram por mim, que não me instruíram nos teus caminhos, que não me ensinaram a temer ao Senhor e que deixaram com que eu fizesse tudo que eu queria da minha vida. Por causa disso, Deus, por causa desses pais ímpios, agora eu estou no inferno. Os meus filhos eram bem pequenos na época, quando eu li esse texto. Isso foi há mais ou menos 15 anos atrás. Que essa seja a sua expectativa, a sua consciência da sua principal missão, conduzir os seus filhos a Cristo. Fique certa de que isso tem um custo, de que isso requer dedicação, de que isso não tem uma motivação maior, senão obediência a Deus, temor a Deus. Mas ainda assim, com tudo que isso possa lhe custar, conduza seus filhos. Seja pai e mãe os principais instrumentos de Deus na promoção da vida de culto dos seus filhos. Ensine-os a amar Deus, tanto em casa como na igreja. Mas eu disse que você não deve também idolatrá-la. Escute isso. Não ponha nos seus filhos toda a expectativa do futuro da sua vida, de um futuro utópico, de um futuro ideal. Não, eu tenho certeza que o meu filho, porque eu sou diácono da igreja, porque eu sou pastor da igreja, eu tenho certeza que está tudo certo, está tudo tranquilo. Faça a sua parte, mas não idolatre os seus filhos. Não associe a sua vida aos seus filhos de maneira que, se os seus filhos rejeitarem a Deus, acabou a sua vida. Você agora está decepcionado com Deus, porque afinal de contas você conduziu os seus filhos pelos seus caminhos durante toda a vida. Não idolatre seus filhos. Nem menospreze, nem idolatre. Uma palavra aos filhos. Não pensem, filhos, que vocês não têm responsabilidades. Fica fácil, filhos, vocês perceberem que vocês têm responsabilidades. E a principal delas é essa: deixem-se ser conduzidos, deixem-se ser ensinados, instruídos nos caminhos do Senhor. Sejam humildes, filhos, aprendam com os mais maduros na fé, quer sejam os seus pais, quer sejam outras pessoas que Deus levanta. Pode ser que você esteja aqui e os seus pais não sejam crentes, estejam afastados, o que for. Sejam conduzidos nos caminhos do Senhor em humildade. Cultivem vida de adoração íntima, filhos, e pessoal com Deus, porque Ele criou vocês para isto. E Ele está observando vocês, se vocês estão se colocando debaixo dos termos, eu aceito, os termos da aliança, Senhor. Deus vai pedir contas a você, filhos. Vai pedir conta a você do que você tem feito com esse privilégio que é você fazer parte da família do pacto, da aliança. Agora deixa eu fazer uma pequena observação aos filhos ainda. Por que vocês, filhos? Porque a geração mais jovem tem sido profundamente seduzida a fazer uma grande mistura. Os seus pets, os seus animais de estimação, são seus filhos. Quer sejam casais, marido e mulher, que não querem ter filhos, pelo menos por enquanto, 30 e tantos anos, 40 anos, não, por enquanto não. Quer sejam noivos, namorados, solteiros. Não, isso aqui é meu filho.
quando você chama, a bomba vem agora, quando você chama o seu pet, quando você carinhosamente chama o seu pet de seu filho, você está reduzindo, de fato, quando você for mãe, quando você for pai, ou se você já é pai e já é mãe, e chama o seu pet, o seu cão, o seu gato de filho, não consigo compreender isso. Você está reduzindo seres criados à imagem e semelhança de Deus, que têm um vínculo com os seus pais simplesmente singular. Você está chamando os seus pets de filhos. Você está reduzindo. Então, sendo assim, eu posso chamar também o meu pet de meu pai, né? Esse aqui é meu pai, meu cão aqui é meu pai. Minha mãe. Vou criar uma vaquinha de estimação e vou dizer minha mãe. Isso choca, porque a cultura que está nos cercando é essa. Eu, particularmente, não estou dizendo isso para me desculpar com ninguém, gosto demais de animais de estimação, sempre gostei, sobretudo cães. Então não há nenhum problema de você ter um profundo afeto. Mas você quer ver que o seu pet não é seu filho? Tenha 10 pets e chame todos eles de filhos. Tenha um único filho, bem rebelde, daquele assim, bem respondão, e espere vir uma situação em que ambos, o grupo de pets e o seu filho, estejam em perigo de morte. E pare e pense, quem é que eu vou salvar? Os meus 10, que quando eu chego, vêm para as minhas pernas me lamber, ou esse filho rebelde? Você não vai pensar nem 2 vezes. Você vai salvar o seu filho, bem que você dê um cascudo nele, mas você vai salvar o seu filho, afastado do evangelho, o que quer que seja, porque o seu pet não é o seu filho. Seu filho é o seu filho, é a sua filha. Então, deixa-me dizer a você, jovem, moço e rapaz, tenha bem muito pet, bem muito cão, bem muito gato, pode ter um bocado, mas saiba fazer a distinção entre os seus pets e os seus filhos. A sua responsabilidade, a sua condução, a sua relação, a sua responsabilidade com os seus filhos não tem nenhuma comparação. Estou encerrando. Falei para filhos, agora para jovens de maneira geral. Você sonha um dia em casar, construir uma família, ter filhos? Bom, você está querendo uma coisa excelente. Pense o quão desejando isso, o quão privilegiado você é só em querer isso. E você será, se Deus permitir que você, junto com o seu cônjuge, junto com o seu esposo e com a sua esposa, forem instrumentos para gerar homens e mulheres criados à imagem e à semelhança de Deus. Ore por isso. Almeje isso. Mas também lembre-se, jovens, a responsabilidade é grande. Faça isso debaixo dos termos da aliança e desfrute de tudo que Deus tem para você. Você vai ver como vai ser uma bênção para a sua vida. Constituir uma família debaixo dos termos da aliança e conduzir os seus filhos debaixo da aliança. Uma vida de adoração diante de Deus. Por fim, quero me dirigir a você que eventualmente não é um cristão. Ou talvez você seja afastado do evangelho. Talvez você seja fruto de um lar, ou que nunca foi evangélico, e por isso você não é. Ou você seja fruto de um lar evangélico, um lar cristão, mas que negligenciou tudo que você ouviu aqui hoje. Que não conduziu você nos caminhos da adoração, da aliança de Deus. Deixa eu dizer a você que todo esse sofrimento que veio sobre a sua vida, porque se os seus pais fossem mais piedosos, talvez a sua vida, a sua história tivesse sido outra. Deixa-me dizer que todo esse sofrimento, por causa do pecado, ele foi extinto, ele é extinto em Cristo. Então hoje, após ouvir o Evangelho, você tem a oportunidade de viver uma nova vida e de proporcionar aos seus filhos, netos, sobrinhos, às suas crianças, uma novidade de vida, uma vida diferente da que você teve, ou por não ser crente, ou por ter sido criado por pais que eram crentes, mas só da boca para fora. Contemple na passagem que nós lemos hoje.
o nosso Salvador. Contemple os seus pais. Contemple essa família caminhando, pobre, na vida de adoração a Deus. E peça a Deus hoje, Senhor, faz aliança comigo. Estabelece uma aliança comigo. Eu quero viver debaixo da tua aliança. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, mais uma vez em tua presença, nós coramos de vergonha, porque grande é a nossa falta. Mesmo para nós, que já temos tudo isso tão claro, tão nítido em nossas mentes, em nossos corações, mesmo para nós que já amamos essa verdade, como é desafiador, Senhor, como é difícil cumprir o nosso papel de sermos pais, mães, avós, tios, responsáveis, líderes do departamento infantil, professores, como é difícil para nós, Senhor, cumprir o nosso papel. Nos perdoe naquilo que temos errado, naquilo que temos falhado. Nos ajude, Deus, como igreja, como crentes individualmente, como famílias, nos ajude a viver plenamente aquilo que o Teu Evangelho falou conosco hoje, a olharmos para as nossas crianças com muito carinho, não como um aspecto de propriedade, meu filho, meu neto, não, muito mais do que isso, e olhar para as nossas crianças como criados à Tua imagem, à Tua semelhança. Olhar para as nossas crianças e nos sentirmos privilegiados por o Senhor ter nos dado a graça, ter nos escolhido para gerar essas crianças. E nos ajude, Senhor, a conduzi-los de coração, com lágrimas nos olhos, com um sorriso no rosto, uma vida genuína, de piedade na Tua presença. Conduzir as nossas crianças, ó Deus. Que as nossas crianças possam encontrar em nós, adultos, família, crentes de verdade, adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. E que as nossas crianças venham aprender a adorar conosco. Que possamos ser edificados pela adoração das nossas crianças. Vem aí pela frente, ó Deus, a programação de férias que nossa igreja está organizando. Ó Deus, concede graça ao departamento infantil, às professoras, move o coração da igreja, move o meu próprio coração, para juntos estarmos envolvidos e sermos um ambiente de espiritualidade, de amor, de acolhimento para as crianças deste bairro, para que elas possam chegar aqui e encontrar mais de Ti, possam ouvir a Tua voz, que o Senhor possa falar pelo Teu Espírito e fazer a obra que só o Senhor pode fazer, e que sejamos surpreendidos pela Tua ação na vida das nossas crianças e das crianças desse bairro. Ajuda-nos, ó Deus. Ajude, em especial, quero orar pela vida de Pedro e Larissa, Leonardo e Jéssica. Ó Deus, ajuda esses 2 casais queridos nos preparativos que têm para receber o Isaac, para receber a pequena menininha. Ó Deus, que o Senhor possa estar preparando também os seus corações para recebê-los em oração, em lágrimas, em alegria, mas também em profundo senso de responsabilidade. Aplique a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.